Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio. Mais uma vez nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. Hoje, terça-feira, 1º de setembro de 2020, 5 horas e 10 minutos. Beleza, pessoal? Vamos lá aqui, né, tirar o SAR parabólico aqui para não atrapalhar a nossa visão. E vamos marcar aqui a mínima do gráfico, tá? Para iniciar. Poderia ser aqui também. E marcar aqui as máximas, tá? Nesse caso aqui, a máxima seria nesse nível, tá, pessoal? 12.282, 12.480, por aí. E aqui é o nosso movimento primário, né? Estamos trabalhando em cima desse movimento primário aqui há mais de 3 semanas. Tem dado certo, tá? Enquanto essa configuração não mudar, vamos manter o foco aqui nesse movimento primário. Caso venha a cair mais, né? Aí a gente já muda essa configuração. Vamos lá, trabalhamos aqui dentro mais de 3 semanas. Falamos sobre, né? Vamos recapitular aqui. Acredito que todos já seguem aí o canal, já viram. Falamos sobre topos ascendentes, tá? Perdão, topos e fundos ascendentes, que foi aqui, topos, né? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, beleza? Movimento ascendente, beleza, pessoal? Por que eu estou falando mais uma vez disso aqui? Porque o preço ele está revertendo e poderia encontrar uma resistência principalmente nessa LTA futuramente, tá? Poderia para voltar aqui se chegar até lá, beleza? Então vamos lá que eu vou tirar isso aqui. E nós vamos trabalhar com esse movimento aqui de correção, tranquilo? Deixa só apagar isso aqui. Então o que é que nós vamos analisar aqui? Ontem eu fiz uma análise, tá? Desse movimento aqui e coloquei a ferramenta de Fibonacci. Peguei essa ferramenta aqui, coloquei desse topo aqui da sombra e puxei até a sombra inferior, beleza? E marquei para vocês os níveis de 50%, 61.8, que o gráfico poderia buscar. Falei do nível de 11.800 e o 61.8 ficou nesse nível aqui, tá, pessoal? Então observem que o gráfico já se aproximou, está se aproximando, poderia tocar ou não, beleza? Então vamos analisar isso aqui. Vou tirar aqui o Fibo para ficar melhor para visualizar. Então já pegou 50%, tá? 61.8 estaria aqui ou está nesse nível aqui. Deixa eu colocar, se não me engano, é 11.963, tá? Esse nível aqui. E aí vamos entender aqui o que está acontecendo. Quando o gráfico ele faz um movimento de baixa, deixa eu marcar aqui que ele deixou um fundo, né? Isso aqui foi um fundo que o gráfico deixou quando ele subiu. Quando o gráfico está em tendência de baixa, ele trabalha da seguinte forma. Ele projeta, Cláudio, projetar para baixo? Sim. E retrai, né? Está retraindo aqui, está acima das médias agora, né, pessoal? Ele retrai quando o gráfico está abaixo das médias. Então, quando ele retrai aqui em direção às médias, que seria tocar na 26 ou tocar na 9 e fazer isso aqui. Só que ele não fez esse movimento de letra N contrária ainda, tá? Que seria nas médias. Então, ele superou as médias. Então, nesse caso, ele está projetando. Ele poderia retrair até a 21 e até a 9 e voltar a cair. Mas, nesse caso, ele retraiu, superou e agora passa a projetar. É preciso entender esse tipo de coisa, porque quando a gente está fazendo uma análise, aí o cara vai falar, olha, o gráfico está subindo e o cara está dizendo que está retraindo. Por que ele estava retraindo aqui? Porque ele estava abaixo da 9 e da 21. O gráfico ele faz o seguinte, ele projeta a tendência de baixa, tá, pessoal? Ele já está abaixo das médias, ele projeta, retrai na média, toca na 9, 21, 50, 100 ou 200 e volta a projetar, fazendo sempre uma letra N ao contrário. Então, até o momento aqui, ó, que ele estava embaixo da 21, da 26 e da 9, ele retraiu, ele projeta aqui para baixo e retrai na média, só que aqui ele superou. E quando supera isso aqui, já passa a ser uma projeção, né? Ah, não seria uma retração? Até essa 9 aqui, sim. Até aqui, ó. Até essa 9 períodos aqui, tá? A 9 está aqui, né?
aqui. Então, até essa 9 aqui seria assim, tá? Uma retração. Só que aí, ele supera esse nível aqui da 9 e passa a trabalhar aqui, ó, nesse nível, ele passa a trabalhar acima da 9 períodos. Então, aqui ele está projetando a partir desse nível aqui que ele superou, tá? Então, está projetando. E aí está indo em direção a 11.963, que é uma resistência, Cláudio? Não. É o nível de 61.8 de Fibo, que poderia também ou tocar ou até se aproximar e voltar a cair. Fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque o gráfico, em tendência baixista, ele se comporta dessa forma, tá? Ele faz um pullback, né? Ou seja, projetou, retrai até as médias, aqui reverteu e poderia buscar 61.8 ou superar e voltar a cair, né? Não estou dizendo que vai cair, poderia. Então, o que é que a gente analisa aqui para saber se isso poderia acontecer, né? Ou se está acontecendo. Vamos lá, pessoal. Falei desses níveis aqui, tá? Que fez topos mais baixos, topo, topo, topo e topo mais baixo. E aí ele já superou, né? Fez um topo aqui, outro aqui e superou esse nível aqui, tá? Deixa eu colocar somente aquele que a gente vai se basear e trabalhar. Então, aqui houve o rompimento de 11.747, foi falado no vídeo de ontem. E houve o rompimento aqui, ó, desse nível, tá? Foi rompido aqui, sim, superou. Precisa fazer o fechamento acima, tá retraindo. Ele precisa fazer o fechamento desse candle acima dessa resistência de 11.859, que eu falei ontem também no vídeo, para buscar 61.8. E aqui, ao meu ver, ele precisa superar esse nível de 61.8 de Fibo em 11.963. E ele superando e confirmando, aí seria ponto de entrada, uma entrada conservadora, porque vocês iriam entrar aqui, quando ele rompesse esse nível de Fibo, para buscar esses níveis aqui, ó, 12.282 e 12.480. Porém, aqui também, ó, o gráfico marcou um ponto e marcou outro aqui. Aí o pessoal que é inscrito, né, que assiste, fala, Cláudio, nossa, que tanta linha. Mas é preciso, pessoal, falar sobre isso aqui, porque nós trabalhamos antecipando, né, aos movimentos e não se precipitando. Então, quando o gráfico ele faz uma reversão dessa, já tem pessoas soltando fogos que agora vai a 20 mil. E só que a coisa não funciona assim. Observe isso aqui, tá? Aí você olha, bom, agora reverteu, vai subir. Não, ele precisa superar 12.289, né? Deixa eu ver, 12.284 e 12.480, beleza, pessoal? Aí sim, retomou a tendência de alta. Enquanto estiver nesse patamar aqui, nada feito, né? Claro, é positivo? Sim, tem que ser sincero, é positivo. Mas ele precisa superar 11.963, que ele poderia pegar aqui, ó, já se aproximou. Ele veio aqui em 11.948. Daqui, ele já poderia reverter. Então, vamos lá, tá, pessoal? Ele poderia começar a corrigir aqui, ó, formar um topo nesse nível aqui e voltar a corrigir, ou seja, fazer o movimento de baixa. Então, só vai caracterizar uma alta aqui, né, uma reversão da tendência, quando ele supera esses níveis aqui, 61.8, superar 12.282 e 12.470. Aí o cara fala assim, bom, mas isso aqui não já é tendência de alta? Sim, é uma tendência, mas não superou topos anteriores. Vamos lá que ele faz um topo aqui. O que ele estaria fazendo, para que vocês entendam? Ele estaria fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior. E isso não é viável. Ele precisa superar os demais e retomar esse movimento aqui, pessoal, ó. Retomar esse movimento de alta aqui, ó. Esse, tá? Superar aqui e voltar a trabalhar em cima dessa LTA. Nem que ele ande de forma aqui, ó, lateral e suba mais à frente. Mas é preciso que faça movimentos ascendentes. Então aqui, as pessoas costumam se precipitar e eu vou me antecipar a informação para depois não falar, ah, esse cara não falou isso, não está no vídeo gravado e ele agora falou que poderia acontecer. O que poderia acontecer aqui, tá? Vocês entrarem aqui no rompimento ou superar, né? Porque isso não é a resistência. Isso aqui é nível de 61.8. Entrar aqui quando superar 61.8 de Fibo em 11.963 para buscar 12.282, 12.400. Mas aqui
tem um detalhe importante. O gráfico ele poderia subir, tá, pessoal? E quando chegar aqui nesse nível, ele sobe aqui, tá? Você entra. Quando chegar nessa resistência aqui, ó, de 12.282, ele simplesmente respeitar e começar a abrir um candle negativo para baixo. E aí o que ele estaria fazendo? Formando um topo duplo aqui. E como funciona o topo duplo? O gráfico já veio nesse movimento, né? Topo, corrigiu o fundo, subiu o topo e a tendência é fundo. Entendeu? Então aqui nós estamos o quê? Se antecipando aos movimentos, o que poderia acontecer aqui, né? Então ele poderia formar um topo duplo exatamente em 12.282. Aí o cara não está alerta, está operando na imperícia, o que ele vai dizer aqui quando formar topo duplo? Ah, o gráfico subiu bem, mas quando chegou em 12.282, armaram aqui, ó, uma armadilha. Ninguém armou armadilha. Isso aqui está prestes a acontecer a qualquer momento. Poderá subir, passar direto, romper sim, mas poderá formar um topo duplo aqui. E bacana, o que é bacana? Que o pessoal do curso aí ontem estudou sobre topo duplo. Topo duplo, fundo duplo. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui, poderia formar um topo duplo. Ah, Cláudio, para ser um topo duplo, é preciso que ele suba e toque aqui? Não. Se ele fechar, vamos lá. Ele fechou um topo aqui, né? Fechou um aqui e faz isso aqui. Se ele fechar um topo aqui, mesmo que esteja abaixo desse nível, ainda poderá ser um topo duplo. E o preço sobe, né? E volta a cair. Porque, para quem não sabe, já falei e reforço, o gráfico funciona dessa forma. Ele faz uma letra N ao contrário. Beleza? Então, para retomar essa tendência altista, é preciso que o gráfico supere 61,8 de FIBO, que está nesse nível aqui, de 11, né? Deixa eu ver mais uma vez. 11.963. Superou, confirmou. Como confirma, Cláudio? Fazendo fechamento acima desse nível. Aí seria um rompimento válido, porque a maioria dos rompimentos eles são falsos. Então ele iria fazer aqui um rompimento válido e buscar a resistência de 12.282. Claro que se você entrar nesse nível aqui, né, de 61,8 de FIBO, deixa o gráfico subir, se aproximou de 12.282, você vai calibrar o seu stop abaixo. E aí ele faça topo duplo, triplo, o que ele quiser. Quando ele cair, vai pegar o seu stop e esse lucro que você fez aqui nessa entrada está em carteira. E se não fizer o topo duplo e romper a resistência de 12.282, ele vem buscar o nível de 12.480. E aí você só calibrando stop e subindo junto com o preço. Beleza? Então é preciso aguardar, né? Porque é positivo, agora está subindo. O pessoal fala lá, né, no grupo, olha, já observaram que o mercado está em alta? O mercado está se recuperando aqui, ó, de uma correção que, diga-se de passagem, é normal. E ele precisa ter força suficiente, entrar força compradora, para que ele suba. Só que tem alguns detalhes, né, pessoal, que acaba atrapalhando o movimento do gráfico, né? O gráfico, eu acredito que é o momento certo, né, de operação, no dia certo e no mês certo. E aí o que é que entra? Aquela moeda lá do Tupi-Guarani, YFI, né? É aquela moeda lá e volta e meia os caras estão dando pump. E aí o que é que faz? Puxa a atenção dos investidores, os caras começam a alavancar aquilo ali de forma absurda e aí entra o efeito manada, né? Porque sardinha trabalha com efeito manada. Quando observa que a moeda está subindo bastante, esquece de algumas moedas e entra. E aí o que acontece? O gráfico fica parado, beleza? E aí quando o cara entra aqui, determinada moeda começa a cair. Olha, já observaram que o Bitcoin quando sobe, as demais moedas caem? Por quê? Porque os caras estão nas moedas menores, altcoins, porque é mais fácil de manipular. Eu sou sincero, pessoal. Eu tenho que falar o termo, o cara reclama que eu falo, tem que falar. Como que você vai saber o que acontece se eu não falo? Moedas menores são mais fáceis dos baleias, dos big plays manipularem. É difícil, né? Não é impossível, mas dá mais trabalho mover Bitcoin. Mas essas moedas aí que estão dando 100%, 1000%, vocês acham que aquilo é o quê? É a tecnologia, são os fundamentos. As pessoas agora entenderam que aquela moeda é o santo graal e agora ela sobe? Não, eles sabem que o mercado é movido. Isso aí que chamam aí no mercado de sentimento,
É o efeito manada. O cara percebe que uma determinada moeda já subiu, um ativo subiu 10% e é ponto de entrada, ele entra. E o outro entra e chega no grupo, olha, a moeda tal tá bombando, moeda tal tá subindo. Aí começa a inflar, a formar uma bolha, né? Aí forma aquele pump, aí começa todo mundo, moeda Y já vai a, sei lá, 1000% e todo mundo dentro. E aí quando isso aqui, o Bitcoin tá parado, quando ele começa a se mover, o cara percebe, opa, já fiz lucro, coloco stop aqui, tiro o meu capital e pego a nova vertente do Bitcoin. E aí sai de baixo, você não opera com stop, fica lá preso. E sabe Deus quando aquela moeda volta a subir. Então as pessoas operam porque já estão acostumadas com esse tipo de pump, com esse tipo de pirâmide. Porque se não for uma pirâmide, me explique o que é isso. É uma bolha. Vocês criam uma bolha quando todo mundo vai no efeito manada e entra em um ativo que não tem... vocês não conhecem o ativo foi recém-lançado na Binance, né? Tem um dia, 2 e está bombando, subindo, né? Não tem gráfico para trabalhar, não tem nada, né? E pior, não é consolidado. Se você for olhar lá, ele está lá na lista lá do market cap do 100 ao 150 e eu alerto todos os dias sobre isso aí no grupo, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Moedas consolidadas, Ethereum e outras que tem no mercado, poderia cair sim, né? O cara jogar lá embaixo, mas você sabe que recupera. Tem condição suficiente, né? E capacidade de recuperar. E um ativo recém-lançado, quando ele mergulhar aqui e buscar o limbo, quem que vai fazer ele subir para você sair? Então tenham cuidado, né? Eu vou falar aqui um pouco, me perdoem. Entendam que o seu portfólio é a sua empresa e você precisa saber o produto que você tem na sua prateleira. Bom, eu vou botar um produto que eu não conheço e oferta vezes demanda, porque esse mercado aqui, ó, ele se resume oferta, alguém está ofertando e alguém precisa comprar de alguém que está ofertando. Tá entendendo? Então o que é que acontece? Qual a probabilidade de eu comprar um determinado ativo a 50 mil e depois eu ter pessoas dispostas a recomprar na minha mão a 60? Se não tiver, seu para o resto da vida. Foi um contrato vitalício. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa, né? A mesma coisa, pessoal, são exemplos simples. Você vai comprar um carro, você precisa entender, né, o que você está comprando. Por quê? Hoje está novo, bacana, tem tudo que você quer, confortável. E mais à frente, quando você for vender? Você vai vender a quem? Quem está disposto a ter a mesma coragem que você teve e adquirir aquele bem? E aí você fica com a bomba chiando na mão, procurando dono, oferecendo e ninguém quer. Quando você compra um produto bom, quando você para no estabelecimento, o cara bate o olho e você quer quanto nesse automóvel? Ele pode estar valendo 60, mas o cara se interessou, você pede 80, ele paga, né? Então é dessa forma que a gente consegue trabalhar nesse mercado oferta vezes demanda, beleza? Vamos migrar aqui para o tempo gráfico de 1 hora. Deixa eu ver se está bugado. Olha, parece que melhorou o negócio aqui. 1 hora, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Olha só para isso aqui, né? Subiu e subiu bem. E foi que nós falamos aqui, pessoal, do 1 hora ontem, tá? Resistências, tá? Beleza? Até aqui tudo bem, né? Foi falado? Ah, não falou, não. Busca lá o vídeo de ontem que a gente entende que falou isso aqui, né? Até o momento, trade não tá dando amnésia ainda não. Olha só, 61.8 de FIBA onde está, tá? Olha onde ele já tá fazendo um topo aqui, ó. No 1 hora. Isso aqui agora vai cair? Não, aguarda, tá? Superou, ele poderia descer, pegou 61.8 de FIBA e fazer uma correção. Então, já que fez um novo topo aqui, seria isso, tá? Olha, vou marcar aqui 61.8 de FIBA para vocês, mais uma vez, tá? Eu falei lá 11.963, né? Vamos lá. 61.8 de FIBA e vamos pegar isso aqui agora para entender numa hora o que poderia acontecer, tá, pessoal? Poderia acontecer isso aqui, ó. Lá a gente já sabe que o padrão de alta, ele projeta, retrai, faz um pullback e projeta. Ele poderia estar fazendo aqui um pullback, tá? E depois projetar. É preciso identificar que onda é essa aqui para saber que pullback seria esse aqui. Se era o pullback da onda 2 ou um pullback da onda 4, tá? Então vamos lá. 61.8 de FIBA está aqui. Ele poderia corrigir aqui, ó. 11.564. Não estou dizendo que vai corrigir, poderia. Fique focado aqui no movimento que eu lhe falei lá no diário. Funciona aqui da mesma forma. É só pegar os níveis aqui e migrar para o diário. O pessoal faz uma confusão danada operando tempos gráficos. Pergunta
Qual o melhor tempo gráfico aqui para as ferramentas atuarem? Atuam bem em qualquer tempo gráfico, né? Agora precisa saber qual tempo gráfico você domina. Porque o cara chega aqui e coloca no 3 minutos, que tem muito ruído, e está iniciando nesse mercado e acha que vai operar no 3 minutos. Ah, porque eu vi o cara lá da bolsa falando que o scalp é 3 minutos, 5 minutos. Então, observa a volatilidade da bolsa e observa a volatilidade do Bitcoin se você vai conseguir trabalhar nessa escala Richter aqui, tá? Com 3 minutos. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é ascendente, tá? É claro que é um movimento de alta. Já superou a EMA 200 aqui. Olha só que 61,8 de FIBA onde está, tá? E aqui, Cláudio, o que é que a gente faz? Vamos lá mais uma vez, né? Vou pegar aqui 12.400. Poderia buscar até... Poderia colocar na sombra, tá? Ou no corpo aqui. No corpo, 61,8 está aqui. Mas vamos lá para ficar claro para vocês. Depois eu pego lá embaixo. Isso aqui é nível, tá? Que o gráfico poderia buscar, tá bom? E esse aqui é a projeção de 100%, que poderia voltar a testar. Mas leve em consideração aquela estratégia que eu falei para vocês. Superando 61,8 de FIBO, entra. Enquanto não superar, nada feito. Porque o gráfico ele tende a respeitar 61,8. Ele poderia simplesmente tocar em 61,8, tá, pessoal? E voltar a cair. Quando nada, voltar aqui para esse canal, né? E se perder, buscar 50% e 61,8 em 11.564, 11.474. Aí depois você não vai dizer que estão armando armadilha para vocês aí, beleza? Isso aqui é uma zona de resistência, tá? Isso aqui numa hora. A gente percebe aqui, ó, que o gráfico trabalhou aqui, ó, nesse nível aqui, ó, tá? Olha o tanto que ele sobe aqui, dá agulhadas, tá? Subindo aqui, ó. Nesse nível de resistência, tá, pessoal? Exatamente onde se encontra o 61,8 de FIBO, que está aqui, ó, acima, 11.963. Então, é preciso romper esse nível aqui de 11.963. Rompendo e confirmando, a gente vem buscar 12.161, que é esse nível aqui de FIBO, tá? Tá livre. E vem buscar as resistências que foram formadas, tá? Nesse nível aqui, ó. 12.246 e aqui e aí por diante, tá? Já marquei lá essas resistências no diário, beleza, pessoal? Então poderia acontecer isso aqui. Essa aqui é a retração, a projeção está aqui 11.963 e precisa superar e confirmar para a gente fazer uma entrada para tentar buscar aqui, ó, tá? Buscar aqui e tentar subir. Ao contrário, já pegou aqui, já se aproximou de 61,8 de FIBO. Ele poderia corrigir. Não estou dizendo que vai. Vamos olhar as ferramentas? Isso aqui, pessoal, é tranquilo para operar como qualquer um outro mercado, né? Mas esse alvoroço de que vai desde o início lá de 2017, né? Esse alvoroço e é hoje, é amanhã, é porque é 7 de setembro tá vindo e com Bolsonaro no comando vão marchar a favor do Bitcoin. Agora eu acredito que vai 1 milhão. Aí tá vindo o fork, tá vindo halve, não sei o que, diabo 4 e nunca que sobe, né? Nada dessas receitas funcionam. Vai subir quando for o momento de subir, quando os investidores entenderem que é ponto de entrada, e aí o gráfico sobe e ninguém segura. Por enquanto, essas promessas aí, essas receitas e essas simpatias aí, nenhuma dá certo e nem vai dar, né? Vamos lá, ó. MACD é positivo, beleza? Chaikin Money Flow, né, pessoal? Já passo direto aqui porque RSI tem muito me confundindo aqui. Tem muito me confundido. Eu confundo RSI com CMF. Mas vamos lá. RSI está aqui na zona de 75, tá? E eu levo mais em consideração, deixa eu abrir aqui, eu tô fora da... Não estou logado. E vamos levar em consideração aqui, ó, essa acumulação do Chaikin, tá, pessoal? Por que, pessoal, que eu não faço análise logado? Dificilmente eu faço. Só quando é para fazer aula para aluno, né? Eu tenho uma conta e eu fiz essa semana, acho que foi semana passada. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Correção e agora acumulação, tá? Distribuição e acumulação. Só concluindo, eu fiz uma videoaula essa semana e aí é igual colocar doce na boca de criança. Dentro dessa análise,
eu coloquei uma operação de long, né? E aí eu coloquei uma operação de short. E aí coloquei e falei para o pessoal, vocês estão curiosos em saber? Na próxima videoaula. E aí ontem o aluno já perguntou, e aí, professor? Como é que é? Deu certo ou deu errado aquele negócio? Pô, dizem por aí que o fracasso, ele é órfão, né? E o sucesso tem vários pais. Com certeza deu certo. E na próxima videoaula vocês vão acompanhar aí o resultado da operação. Então vamos aguardar, né, pessoal? Nada mais aqui para a gente analisar, acredito eu. Superando o nível aqui de 11.963, ponto de entrada para buscar as demais resistências. Se não, aguarda e poderia corrigir. Tranquilo? No mais, eu agradeço a atenção de todos. Peço a vocês que deixem o seu like, inscreva-se no canal. Se quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, tá, pessoal? Deixa claro que todo grupo de criptomoedas, Bitcoin, altcoins, trade, ninguém vai passar 24 horas falando de análise técnica, tá? Sempre o pessoal procura outro foco, é um ativo que está subindo, aí o dono da verdade chega lá, acaba de entrar e não dá nem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite às pessoas que lá já estão desde 2017 e já chega querendo impor ordem e que aqui é assim e que estão fugindo do foco. Aí aguça a minha curiosidade e eu simplesmente bloqueio e deleto. Porque o que abre portas para um ser humano, eu não estou aqui para chamar ser melhor do que ninguém. É bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que a primeira abordagem do dia seria essa aí para a gente respeitar o nosso próximo. Aí o cara entra, quando entra sem criticar, sem reclamar, né? Porque tem cara que reclama até de dinheiro novo, ele já entra metendo link de vídeo, link de projetos que ele participa, para você se inscrever no link dele, aí tenha certeza que você será bloqueado imediatamente, porque lá nós enxergamos pessoas, nós não enxergamos o cifrão que você tem na testa, e você não vale o que você tem lá você vale o que você é. Pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Eu agradeço pela atenção mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso grupo do Telegram, tá? A descrição, o link está aí na descrição. E desejo a todos um bom dia e vamos aguardar a próxima análise.